Já fui 3 pessoas diferentes em menos de um ano. Primeiro, Luísa Albuquerque, herdeira bilionária, socialite perfeita, filha obediente de um império hospitalar. A garota dos cartões de crédito sem limite e das fotos em revistas de negócios. Depois, Luísa Guimarães, professora de arte comum em São Paulo, moradora de um apartamento modesto, apaixonada por cafés pequenos e pôr do sol em parques públicos. Uma identidade secreta, minha tentativa desesperada de descobrir quem eu seria sem os milhões na conta. E agora? Bem, essa é complicada. Porque quando você se apaixona pelo filho do maior rival do seu pai, sem que ele saiba quem você realmente é, quando toda a sua nova vida autêntica é construída sobre mentiras, você percebe que a liberdade tem um preço altíssimo. Como fui de jantares no Copacabana Palace, a queimar macarrão no fogão pela primeira vez? Como um homem que não fazia ideia do meu patrimônio me ensinou o verdadeiro valor das coisas? E o mais importante, o que acontece quando sua elaborada mentira explode na sua cara durante um jantar desastroso com os futuros sogros? Quer descobrir? Então deixe-me contar como troquei uma coroa de ouro por algo infinitamente mais valioso. E porque essa foi a melhor troca da minha vida. Sempre odiei festas beneficentes. Enquanto sorria mecanicamente para mais um grupo de executivos no salão do Copacabana Palace, tudo o que eu conseguia pensar era em como meus sapatos de salto estavam me matando e quanto tempo mais precisaria fingir estar interessada nas histórias de golfe do CEO da Petrobras. Era o que eu fazia há 28 anos. Sorria, acenava e representava o legado Albuquerque, a maior rede de hospitais privados do Brasil. Algumas pessoas nascem com uma colher de prata na boca. Eu nasci com um estetoscópio de ouro no pescoço. Foi quando notei aquele investidor bêbado, Sérgio alguma coisa, derrubando champanhe em um garçom e depois gritando com o rapaz como se fosse culpa dele. Seu incompetente! Sabe quanto custa este terno? Caminhei até eles antes mesmo de perceber o que estava fazendo. Senhor Mendes, acho que o senhor já bebeu o suficiente. Por que não aproveitamos para conhecer a nova ala pediátrica? Depois, discretamente, pedi ao gerente que o garçom não fosse penalizado e descobri que ele estava na faculdade de música. Reconheci os calos nas pontas dos dedos. Violão clássico. Sabe qual é seu problema, Lu? Disse Júlia enquanto me ajudava a escapar para o terraço minutos depois. Júlia era minha assistente pessoal, amiga de infância e, honestamente, a única pessoa que me conhecia de verdade. Você está tão cercada de coisas que não consegue enxergar pessoas. Às vezes precisamos perder tudo o que achamos importante para descobrir o que realmente importa. Revirei os olhos, mas algo naquelas palavras ficou martelando em minha cabeça. Se ela soubesse o quanto eu administrava secretamente a Fundação Albuquerque com mais paixão do que qualquer coquetel insípido como este. Mas essa era a parte de mim que ninguém conhecia. A parte que talvez valesse a pena. Não deveria ter ido procurar Ricardo naquela noite. Meu namorado oficial, há quase um ano, estava sumido há mais de 1 hora, provavelmente entediado com os discursos intermináveis. Foi quando ouvi sua voz inconfundível no terraço lateral, rindo alto com alguns amigos do clube de golfe. 6 meses no máximo, e estarei no conselho. Uma aliança com os Albuquerque vale alguns jantares entediantes, fingindo interesse pelo que aquela princesinha mimada diz. Congelei atrás da enorme samambaia decorativa, meu coração batendo tão alto que achei que eles ouviriam. E aquela história dela querer ser artista? Perguntou uma voz que não reconheci, seguida por risadas. Ricardo respondeu com aquele tom condescendente que agora percebi que ele sempre usava quando falava comigo. É fofo, né? Como se ela precisasse trabalhar. Mas Carlos vai colocá-la na linha logo, logo. O velho dinossauro não construiu um império para ver a filha única desperdiçar tempo com pinceladas. Quando finalmente consegui me mover, entrei no terraço como se nada tivesse acontecido. As expressões deles, puro pânico, quase valeram a humilhação. Depois do confronto, onde Ricardo teve a audácia de sugerir continuarmos nosso acordo mutuamente benéfico, voltei para meu apartamento no Leblon e abri uma garrafa de vinho caro demais para beber sozinha. Pela primeira vez, realmente olhei em volta. Os quadros caríssimos que nunca escolhi, os móveis de design que um decorador selecionou, as fotos onde eu sempre usava o mesmo sorriso ensaiado.
Peguei meu celular e comecei a passar pelas minhas mensagens e redes sociais. De repente, ficou dolorosamente claro. Eu era a herdeira Albuquerque para todos, nunca apenas Luísa. Isso explicava por que, em um apartamento de 300 metros quadrados, eu me sentia sufocando. O novo diretor executivo precisa ser um Albuquerque. Meu pai nem olhou para mim enquanto cortava metodicamente seu filé no fazano, como se estivesse dissecando um paciente em uma de suas antigas cirurgias. Carlos Albuquerque tinha acabado de colocar uma sentença de morte nos meus sonhos, como se estivesse comentando sobre o clima. Aquele seu hobby com tintas, você pode manter nos fins de semana se quiser. Hobby. Era assim que ele chamava 10 anos de estudo de arte, exposições em pequenas galerias, sob pseudônimo, claro, e o único lugar onde eu realmente me sentia viva. Não é um hobby, pai, é minha vocação. Tentei manter a voz firme, embora sentisse aquela familiar sensação de encolhimento que sempre acontecia perto dele. Carlos pousou os talheres com aquela precisão cirúrgica e me encarou. Vocação? Sua mãe tinha vocação também. Sabe onde isso a levou? A lugar nenhum. Você acha que ela seria feliz vendo você desperdiçar nosso legado? Ela desistiu de tudo por você. Congelei. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Causas naturais, sempre me disseram. Mas algo na voz dele agora sugeria outra história. Naquela noite, remexendo no depósito do apartamento, encontrei caixas que nunca tinha visto antes. Caixas com o nome da minha mãe, Helena. Dentro, telas incríveis, esboços, cadernos de técnicas. Um talento incrível escondido do mundo. No fundo de uma delas, um envelope amarelado com meu nome. Minha Luísa, nunca deixe que tomem seus sonhos. Prometa-me. A data. 1 semana antes da sua morte. Não foram causas naturais, foi depressão, após abandonar tudo o que amava. Enquanto as lágrimas embaçavam minha visão, algo dentro de mim tomou uma decisão. Eu não terminaria como ela. 4 da manhã e lá estava eu, andando em círculos pelo apartamento. Eu poderia simplesmente enfrentar meu pai, certo? Exigir autonomia, bater o pé como uma adulta de 28 anos. Ri sozinha no escuro. Carlos Albuquerque não era o tipo de homem que cedia. Ele era o tipo que destruía obstáculos. Tinha visto como ele resolveu o problema quando o diretor financeiro discordou dele ano passado. O homem agora trabalhava em uma clínica de subúrbio no interior do Mato Grosso. Estava eu sendo infantil? Irresponsável? Como administraria a fundação à distância? E os projetos sociais que dependiam da minha supervisão secreta? Na manhã seguinte, visitei Clarice, minha antiga professora de arte, em seu ateliê em Santa Teresa. Enquanto tomávamos chá em xícaras lascadas com vista para a Bahia, ela folheou o portfólio da minha mãe que eu trouxera. Helena tinha mais talento que qualquer aluno que já tive. O mundo perdeu uma grande artista. Seus olhos encontraram os meus. E está prestes a perder outra, não é? Quando contei sobre a pressão de Carlos, ela não pareceu surpresa. Os homens como seu pai constroem impérios, mas não sabem construir vidas, Luísa. Talvez seja a hora de você construir a sua. Foi Júlia quem sugeriu a ideia maluca no dia seguinte. E se você simplesmente sumisse por um tempo? Estávamos sentadas no café mais anônimo que encontramos, longe dos lugares frequentados pela elite carioca. Não para sempre, mas o suficiente para descobrir quem é Luísa sem o sobrenome Albuquerque. Parecia absurdo, impensável, e ainda assim, absolutamente tentador. Tem aquele seu segundo apartamento em Pinheiros, em São Paulo. Ninguém sabe dele exceto nós. Ela tinha razão. Eu comprara aquele imóvel modesto sob um nome diferente, com a vaga ideia de um dia fazer dele um estúdio de arte, longe do radar do meu pai. Eu cuidaria da fundação remotamente, como sempre fizemos em suas viagens. Enquanto avaliávamos as possibilidades, senti algo que não sentia há anos: esperança. Levamos 3 dias planejando cada detalhe. Júlia criou um sistema para a administração remota da fundação e comunicação segura. Telefones pré-pagos, e-mails temporários, uma VPN para acessar documentos sem deixar rastros. Se houver qualquer emergência com os projetos sociais, você volta.
Essa é a condição. Concordei, embora soubesse que Júlia era perfeitamente capaz de administrar tudo sozinha. Ela apenas me dava uma válvula de escape. Para o mundo, eu seria Luísa Guimarães, usando o sobrenome de solteira da minha mãe e meu segundo nome. Professora de arte recém-chegada a São Paulo. Você tem certeza disso? Júlia me perguntou enquanto arrumávamos uma pequena mala com apenas o essencial. Nada de roupas de grife, nada de joias extravagantes. Você nunca lavou um prato na vida, Lu. Ri, mas ela tinha razão. Como sobreviveria uma socialite mimada no mundo real? Vou aprender. As pessoas fazem isso todos os dias, não pode ser tão difícil. Doei a maior parte das minhas roupas caras para instituições de caridade, transferi uma quantia modesta para uma conta anônima que usaria durante o ano, e cortei meu longo cabelo em um Chanel curto e prático. Olhei-me no espelho pela última vez. Olá, Luísa Guimarães. Muito prazer. Na manhã da partida, deixei uma carta cuidadosamente escrita para meu pai. Não revelava meu paradeiro, apenas dizia que precisava de tempo para mim mesma, para pensar sobre meu futuro. Prometi que estaria segura e voltaria quando estivesse pronta. Enquanto o táxi se afastava em direção ao aeroporto, olhei pela última vez para o prédio luxuoso que chamei de lar por tantos anos. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se aquela Luísa estivesse ficando para trás, e outra, ainda desconhecida, começasse a despertar. Pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo e o ar pareceu entrar completamente em meus pulmões. Estava fugindo ou finalmente correndo em direção a algo? Nunca pensei que uma máquina de lavar pudesse ser meu primeiro grande adversário na vida adulta. 3 dias no meu apartamento em Pinheiros, e já tinha transformado todas as minhas roupas brancas em um adorável tom de rosa, porque joguei uma camiseta vermelha junto. YouTube, me salve! Murmurei enquanto procurava tutoriais básicos de sobrevivência. Anotei dicas em post-its que logo decoravam toda a geladeira. Não misturar alvejante e amônia. Verificar bolsos antes de lavar. Fogão. Desligar sempre depois de usar. Meu primeiro jantar sozinha foi um macarrão tão cozido que virou uma pasta uniforme. Comi mesmo assim, com um estranho orgulho. O metrô foi outra aventura e tanto. Acostumada com motoristas particulares, agora eu enfrentava a linha amarela lotada às 7:30 da manhã. A primeira vez que alguém esbarrou em mim sem pedir desculpas, fiquei chocada. Na segunda vez, apenas sorri. Na 10ª vez, já era uma paulistana legítima, protegendo minha bolsa e evitando contato visual como todos os outros. O caminho até o ateliê de arte na Vila Madalena, onde tinha conseguido um emprego como professora assistente, graças a algumas aulas que dei era um trajeto de descobertas diárias. Nunca tinha andado tanto a pé na vida. Minha primeira aula no ateliê foi um desastre tão cômico que até hoje Tânia, a recepcionista, me provoca sobre isso. Derrubei um pote inteiro de guache azul no meu único par de sapatos decentes, chamei 3 crianças pelo nome errado e quase chorei quando um menino de 7 anos me perguntou se eu realmente sabia pintar ou só estava fingindo. Mas então, peguei um pincel, respirei fundo e comecei a mostrar a técnica de aquarela que tinha aprendido com minha mãe. O silêncio que se instalou na sala enquanto as crianças observavam boquiabertas foi minha primeira vitória real. Uau! Você é tipo uma artista de verdade! Disse o mesmo menino que tinha me desafiado. Se ele soubesse. As primeiras semanas passaram em um borrão de novas experiências. Júlia e eu tínhamos reuniões clandestinas semanais por videochamada para discutir a fundação, usando códigos que inventamos para caso alguém estivesse ouvindo. O projeto Girassol precisa de mais água. Significava que precisávamos de mais fundos para a clínica móvel em comunidades rurais. Enquanto isso, minha vida como Luísa Guimarães começava a ganhar ritmo próprio. Tânia me convidou para um happy hour com a equipe do ateliê e pela primeira vez na vida passei uma noite inteira sem que ninguém me perguntasse sobre meu sobrenome ou a fortuna da minha família. Foi durante esse happy hour que conheci Maria e João, um casal que morava no mesmo prédio que Tânia e trabalhavam como professores em uma escola pública. Quando perguntaram sobre minha família, inventei uma história simples sobre pais professores aposentados no interior de Minas, e percebi que quanto menos elaborava, mais convincente soava.
Eles me convidaram para um churrasco no domingo, em seu apartamento apertado no Butantã. O edifício não tinha elevador. O sofá estava surrado, e foi a melhor refeição que já tive. João tocou violão, cantamos mal e bêbados músicas do Cazuza, e ninguém tirou o celular para registrar o momento nas redes sociais. Foi apenas real. Comecei a descobrir prazeres simples que nunca tinha experimentado. Acordar ao nascer do sol para caminhar no Parque Ibirapuera antes do trabalho, negociar preços na feira de domingo, sentir a satisfação de cozinhar uma refeição comestível após várias tentativas desastrosas. Adorava especialmente sentar na Praça do Pôr-do-Sol, com meu caderno de desenho, capturando rostos anônimos e paisagens urbanas. Um dia, uma senhora parou e ficou observando meu desenho da cidade ao entardecer. "Você tem um dom, menina", disse ela simplesmente, antes de seguir seu caminho. Aquele pequeno elogio genuíno valeu mais que todos os aplausos ensaiados que já recebi em eventos de gala. O sofá café em Pinheiros tinha se tornado meu refúgio nas manhãs de quinta-feira antes das aulas. Era pequeno, aconchegante, com plantas pendendo do teto, e uma playlist de jazz que combinava perfeitamente com o aroma de café recém-passado. Estava tão distraída, organizando meus materiais de arte, que não vi quando a cadeira ao lado escorregou, derrubando tudo no chão. Giz pastel rolou para todos os lados como pequenos mísseis coloridos. "Desculpe, deixa que eu te ajudo." Um homem agachou-se ao meu lado, recolhendo meus tesouros espalhados. Foi quando notei suas mãos, calejadas pelo trabalho, mas com unhas perfeitamente limpas. Mãos de alguém que constrói coisas, mas se importa com detalhes. "Obrigada. Sou um desastre ambulante", comentei, tentando esconder meu constrangimento. Ele sorriu, e foi como se o café inteiro ficasse mais iluminado. "Pedro Mesquita", disse ele, estendendo a mão. Não sei porquê, mas algo naquele nome soou familiar. Conversamos durante 1 hora inteira, sobre seus projetos como engenheiro, sobre minhas aulas de arte, sobre nosso amor compartilhado por cinema nacional. Não houve aquela dança social irritante de verificar discretamente a marca do relógio, o modelo do celular, os sinais exteriores de status que sempre dominavam meus encontros anteriores. Quando ele mencionou trabalhar em uma construtora da família, não elaborou nem ostentou. E quando me convidou para uma exposição no MASP no fim de semana, aceitei sem pensar 2 vezes. Só depois, naquela noite, o nome começou a me incomodar. Mesquita. Por que soava familiar? Uma rápida pesquisa no Google quase me fez cair da cadeira. Pedro Mesquita, filho de Teodoro Mesquita, dono da construtora Mesquita, a principal concorrente das empresas que prestavam serviços para os hospitais Albuquerque. Meu pai tinha mencionado os Mesquita centenas de vezes, sempre com aquele tom de desprezo calculado. "Fazem construção de 2ª categoria", ele dizia. "Não entendo como ainda estão no mercado." Fiquei olhando para a foto de Pedro no site da empresa, seu sorriso sincero contrastando com minha expressão de pânico. Destino? Coincidência? Catástrofe iminente? Passei a noite debatendo se deveria cancelar nosso encontro ou simplesmente fingir que nunca tinha ouvido falar da rivalidade entre nossas famílias. O problema é que, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente queria ver alguém de novo. "Com licença, podemos mudar de mesa?" Pedro notou meu desconforto imediatamente quando entramos no Família Mancini. Como não notar? Eu praticamente me escondi atrás do cardápio ao ver meu pai jantando com investidores a apenas 4 mesas de distância. Meu segundo encontro com Pedro estava prestes a virar uma cena de novela das 9. "Claro, sem problemas. Muito cheio aqui", respondeu Pedro gentilmente, sem fazer perguntas. Foi o que mais me impressionou sobre ele naquela noite. Não a maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre projetos sustentáveis que queria implementar, nem como sabia o nome de cada garçom no restaurante, mas como respeitou meu espaço sem julgamentos. Conseguimos uma mesa no mezanino, longe dos olhos de Carlos Albuquerque, e o jantar fluiu como se nos conhecêssemos há anos. Pedro falava sobre seu sonho de desenvolver habitações populares com técnicas sustentáveis, algo que seu pai considerava filantropia improdutiva. Quando mencionei meu trabalho com crianças no ateliê, seus olhos se iluminaram. "Arte e arquitetura são primas", disse ele.
Ambas transformam espaços e mudam a forma como as pessoas veem o mundo. Nunca tinha pensado dessa forma. Enquanto caminhávamos de volta, sob a leve garoa paulistana, meu celular secreto vibrou. Era uma mensagem de Júlia. Urgente. Carlos contratou detetives para te encontrar. Está dizendo a todos que você pode estar sendo manipulada ou mantida contra a sua vontade. Na manhã seguinte, tive que atender a chamada de vídeo do meu pai, algo que vinha evitando há semanas. 3 semanas sem notícias concretas, Luísa. O que pensa que está fazendo? Seu rosto estava vermelho de raiva na tela pequena do meu celular. Estou bem, pai. Só preciso deste tempo para mim. Tentei manter a voz calma, embora meu coração estivesse acelerado. Isso é ridículo. Você tem responsabilidades. O conselho está perguntando sobre você. Os investidores estão nervosos. Não me force a usar métodos mais agressivos para trazê-la de volta. Aquela ameaça velada me fez estremecer. Conhecia meu pai bem o suficiente para saber que ele não estava blefando. Quanto tempo ainda teria antes que meu pequeno experimento de liberdade fosse descoberto? E por quê, mesmo com essa ameaça pairando sobre minha cabeça, a primeira coisa em que pensei foi na exposição do MASP com Pedro no fim de semana. O apartamento de Pedro na Vila Madalena era exatamente como ele, despretensiosamente acolhedor. Prateleiras cheias de livros sobre arquitetura sustentável, plantas em todos os cantos e desenhos técnicos espalhados pela mesa de jantar. Nada gritava, filho de um dos maiores construtores do país. Nenhum item de luxo ostensivo, nenhuma peça de design absurdamente cara. As únicas extravagâncias eram uma impressionante coleção de vinis antigos e um violão clássico que, como descobri mais tarde, ele tocava maravilhosamente bem. Na parede, uma foto dele com um grupo construindo casas em uma comunidade rural. Trabalho voluntário nas minhas férias, explicou sem fazer alarde. Pedro, cadê você? Estamos morrendo de fome aqui fora. Uma voz feminina invadiu o apartamento, seguida por 3 pessoas carregando pizzas e garrafas de vinho barato. Pedro sorriu defensivamente. Esqueci completamente que era noite de pizza. André, colega de faculdade, Laura e Gustavo, vizinhos do 2º andar, me receberam como se me conhecessem há anos. Ninguém perguntou onde eu estudara, qual carro eu dirigia, ou se minha bolsa era original ou falsificada. Perguntas tacitamente obrigatórias nos círculos que frequentei a vida toda. Em vez disso, debatemos acaloradamente política, arte urbana e qual era a melhor pizzaria de São Paulo. Aparentemente um tema que causa mais divisões que futebol. Mais tarde naquela noite, enquanto ajudava Pedro a lavar os copos, sim, eu, lavando louça voluntariamente, ele mencionou algo que me fez congelar. Ano passado recebi uma proposta para trabalhar como diretor de infraestrutura nos hospitais Albuquerque. Salário incrível, benefícios absurdos, mas recusei. Quase quebrei um copo. Por quê? Consegui perguntar, tentando soar apenas casualmente interessada. Pesquisei sobre eles. Fazem um marketing social impressionante, mas descobri que terceirizam serviços para empresas que não seguem normas trabalhistas básicas. Não podia compactuar com isso. Engoli em seco, sentindo-me simultaneamente envergonhada e admirada. Enquanto eu administrava a fundação, tentando compensar os danos colaterais causados pelo império da minha família, Pedro simplesmente se recusara a participar desde o início. Naquela noite, deitada em minha cama, uma revelação me atingiu com clareza cristalina. Pela primeira vez na vida, eu estava realmente feliz. E essa felicidade tinha prazo de validade. Nunca imaginei que iria gostar tanto de cozinhar. Comentei enquanto Pedro e eu preparávamos um risoto de cogumelos no fogão do meu apartamento. 3 meses se passaram desde que adotei minha nova identidade, e nossa rotina se estabeleceu como se sempre tivesse existido. Café da manhã juntos aos domingos, caminhadas no Ibirapuera aos sábados, noites de filme às quartas. O simples ritmo da vida de um casal comum. Pedro mexeu o risoto com concentração, acrescentando vinho branco. Você nunca tinha cozinhado antes de vir para São Paulo? Perguntou casualmente. Congelei por um segundo, lembrando que Luísa Guimarães não deveria ter tido um chefe particular a vida toda. Digamos que na casa dos meus pais, cozinhar não era incentivado. Respondi,
tecnicamente sem mentir. Queria que você conhecesse minha irmã, Pedro comentou mais tarde, enquanto lavávamos a louça lado a lado. Beatriz está sempre ocupada naquele escritório de advocacia, mas finalmente conseguiu uma folga no fim de semana. Sorri, tentando esconder o pânico súbito. Expandir meu círculo social significava mais chances de ser reconhecida. Beatriz trabalhava em um grande escritório, que muito provavelmente tinha clientes da alta sociedade. Ela vai nos encontrar no Spot, aquele restaurante nos jardins. É um pouco mais chique do que nossos lugares habituais, mas é o favorito dela, continuou Pedro secando um prato. Ela vai te adorar, embora seja um pouco intensa às vezes. Naquela noite, depois que Pedro foi embora, liguei para Júlia em nosso telefone seguro. Preciso pesquisar sobre uma tal de Beatriz Mesquita, advogada, sussurrei, como se as paredes pudessem me ouvir. Júlia suspirou do outro lado da linha. A irmã de Pedro, formada em Direito pela USP com especialização em Harvard, trabalha no Pinheiro Neto Advogados. Já representou várias corporações em fusões e aquisições. Claro que Júlia já sabia tudo. O que mais você anda monitorando? Perguntei, entre impressionada e perturbada. Mais importante. Júlia ignorou minha pergunta. Há uma nova complicação. Seu pai anunciou publicamente que está procurando por você. Ofereceu recompensa por informações. Está em todos os jornais. E meu estômago afundou. Não era apenas uma complicação, era uma bomba relógio. Você viu isso? Pedro empurrou seu tablet em minha direção no café da manhã. A manchete do Estadão gritava: herdeira dos hospitais Albuquerque desaparecida. Há 3 meses, família oferece recompensa. Havia uma foto minha de um evento beneficente do ano passado, com cabelo longo e aquela expressão controlada que eu sempre mantinha em público. Parecia uma pessoa completamente diferente. Essas pessoas ricas, Pedro balançou a cabeça, vivem em outra realidade. Aposto que a garota só foi passar um tempo em alguma ilha particular e esqueceu de avisar o papai. Engoli em seco, sentindo o gosto amargo da ironia. Talvez não seja bem assim, argumentei tentando soar casual. E se ela só quisesse um pouco de liberdade? Liberdade? Com todo aquele dinheiro? Pedro riu sem perceber meu desconforto crescente. Ela poderia comprar um país e fazer o que quisesse lá. Essas famílias como os Albuquerque, os Mesquita... Ele fez uma pausa, demonstrando certo desconforto ao mencionar sua própria família. Vivem em bolhas de privilégio. Não fazem ideia de como é o mundo real. Cada palavra era como uma pequena agulha em meu peito. Você parece conhecer bem os Albuquerque, comentei, testando o terreno. Pedro deu de ombros. Meu pai tem uma obsessão com eles. Carlos Albuquerque é seu arqui-inimigo imaginário. A construtora Mesquita perdeu vários contratos para empresas que prestam serviços aos hospitais deles. O que Pedro não sabia era quanto poder de decisão eu realmente tinha nessas escolhas. Naquela noite, recebi um e-mail criptografado na conta que usava para gerenciar a fundação. Era uma proposta para trabalhar em um projeto internacional em Portugal. Exatamente o tipo de oportunidade que teria me feito saltar de alegria há alguns meses. Enquanto encarava a tela, meu celular tocou. Era Pedro. Você não vai acreditar. Sua voz transbordava entusiasmo. Fui convidado para liderar um projeto de habitação sustentável em Lisboa. É tudo que sempre sonhei, Luísa. Meu coração disparou. Isso é incrível, respondi, sentindo o peso da coincidência. O melhor, continuou ele, é que há uma posição para uma coordenadora de artes comunitárias no mesmo projeto. Pensei imediatamente em você. Silêncio do meu lado da linha. Lu, você ainda está aí? Como explicar que o universo estava conspirando para nos oferecer uma saída perfeita, justo quando minha identidade corria mais risco de ser descoberta? Meu irmão nunca trouxe uma namorada para conhecer a família antes, comentou Beatriz, examinando-me com olhos afiados enquanto Pedro estava no banheiro. O spot estava cheio, como sempre aos sábados à noite, e senti-me exposta sob as luzes brilhantes e o olhar analítico da advogada. Mesmo? Respondi tentando soar casual enquanto mexia meu drink. Tenho a sensação de que já te vi em algum lugar, continuou Beatriz, não convencida com minha explicação.
Você frequenta eventos beneficentes? Ou talvez círculos sociais? Seu tom era casual, mas seus olhos não desviavam dos meus. Não, não mesmo. Sou apenas uma professora de arte. Respondi, odiando como minha voz soou estridente. Murmurou ela, ainda me estudando. Engraçado. Seu rosto me parece tão familiar. Foi salva pelo retorno de Pedro, mas o dano estava feito. Durante todo o jantar, senti o olhar de Beatriz sobre mim, avaliando cada movimento, cada palavra. Quando Pedro mencionou o projeto em Portugal, ela quase engasgou com o vinho. Você realmente está pensando em deixar a construtora agora? A tensão entre os irmãos era palpável. Sim, estou, respondeu ele firmemente. Papai entenderá. No dia seguinte, enquanto eu arrumava minha bolsa para sair, recebi uma ligação de número desconhecido. Meu coração quase parou quando atendi e ouvi a voz de Amanda Castro, minha suposta melhor amiga dos tempos de socialite. Luísa, meu Deus, é você mesmo? Eu sabia! Gritou ela no telefone. Acabei de te ver no spot ontem à noite. Não acreditei! Gelei completamente. Amanda, por favor, abaixe a voz! Implorei. Onde você está? Preciso falar com você. 20 minutos depois, estávamos no banheiro feminino de um shopping center, e eu implorava por seu silêncio enquanto explicava uma versão editada da minha situação. Então é tipo um ano sabático de princesa? Igual aquele filme? Perguntou ela, claramente achando tudo muito divertido. Seu pai está enlouquecendo, sabia? Há rumores de que você está desenvolvendo projetos com concorrentes no exterior. Voltei para casa abalada, apenas para encontrar um e-mail urgente de Júlia. Anexados estavam documentos confidenciais, mostrando que Teodoro Mesquita havia tentado sabotar um dos hospitais da família Albuquerque, manipulando a fiscalização municipal para encontrar problemas inexistentes, tudo para adquirir o terreno por um preço baixo quando o hospital fosse fechado. O plano falhou, mas a intenção estava documentada. Encarei a tela, sentindo-me doente. Amanhã era o jantar na casa dos pais de Pedro nos Jardins. Eu tinha planejado conhecê-los antes de revelar minha verdadeira identidade para Pedro. Agora, esse jantar seria também um teste do caráter daquela família. Abri meu guarda-roupa e encarei as poucas roupas simples que tinha. Deliberadamente escolhi o vestido mais básico que possuía, um simples modelo de algodão azul, e sandálias rasas. Nada de joias, maquiagem mínima. Pedro me amava assim, despojada e autêntica. Mas será que continuaria me amando quando soubesse a verdade? A mansão dos Mesquita nos Jardins era exatamente o que eu esperava. Ostentação calculada para impressionar. Notei imediatamente os sinais que meu olhar treinado de herdeira captava. Móveis antigos que deveriam ter sido substituídos há anos, poucos funcionários para uma casa daquele tamanho, obras de arte que pareciam impressionantes para leigos, mas que reconheci como reproduções caras. A construtora Mesquita estava claramente em dificuldades financeiras, como os documentos de Júlia haviam confirmado. Mãe, pai, esta é Luísa, apresentou Pedro, radiante de orgulho enquanto segurava minha mão. Teodoro Mesquita apertou minha mão com firmeza excessiva, seus olhos avaliando rapidamente meu valor potencial para a família. Rosa, a mãe de Pedro, nem tentou disfarçar seu desapontamento ao examinar minhas roupas simples. Então você é... professora? Perguntou Rosa durante o jantar, pronunciando a palavra como se fosse uma doença contagiosa. De arte, não é mesmo? Deve ser gratificante. Seu sorriso não alcançava os olhos. Teodoro foi ainda mais direto. E sua família, querida? O que fazem? Expliquei minha história fabricada sobre pais professores aposentados no interior. Ah, acadêmicos, respondeu ele, trocando um olhar significativo com a esposa. Pessoas muito... teóricas. A cada minuto, os comentários depreciativos se tornavam mais evidentes. Pedro sempre teve esse... idealismo, suspirou Rosa, como se fosse uma falha de caráter. Marcela Ribeiro, lembra dela? Aquela que você namorou na faculdade? Encontrei com os pais dela no clube. Perguntaram por você.
Pedro tentava me defender, mas de forma hesitante, dividido entre seu amor por mim e o respeito aos pais. Luísa é incrível no que faz, dizia ele, mas sua voz faltava a convicção necessária para realmente me proteger dos ataques velados. Cada vez que ele deixava passar um comentário maldoso, eu sentia uma pequena rachadura se formar em meu coração. Este era o homem que eu amava, o homem íntegro que recusara um emprego lucrativo por princípios. Onde estava aquela coragem agora? Observei como os Mesquita tratavam Maria, a empregada que trabalhava para eles há 30 anos, como se fosse invisível ou estúpida. Desculpe, senhora, murmurou Maria quando Rosa reclamou que a temperatura do vinho não estava adequada. Vi o constrangimento nos olhos da funcionária quando Rosa estalou os dedos para chamar sua atenção. O limite chegou quando Teodoro, já na sobremesa e várias taças de vinho depois, olhou diretamente para Pedro e disse: Filho, vou ser franco. Este noivado, você tem certeza? Alguém como você precisa de uma parceira que entenda nosso mundo, nosso nível. Marcela Ribeiro, por exemplo. Não terminou a frase porque Rosa, naquele momento, acidentalmente, derrubou sua taça de vinho tinto diretamente no meu vestido azul. Ai, que desastrada sou eu! Maria, Maria, venha limpar essa bagunça imediatamente! Enquanto a empregada corria com guardanapos, Rosa gritou com ela. Não assim, sua imbecil! Vai manchar permanentemente! 30 anos aqui e ainda não aprendeu a limpar direito? Foi nesse momento que algo dentro de mim simplesmente quebrou. É inadmissível falar assim com alguém que trabalha para vocês há 30 anos, falei, surpreendendo a todos ao defender Maria, que agora congelara com os guardanapos na mão. Rosa piscou, confusa por eu ter ignorado o vinho derramado no meu vestido para focar na funcionária. Perdão? Perguntou ela, como se não tivesse entendido. Respirei fundo, sentindo algo dentro de mim despertar. Não a socialite mimada nem a professora discreta, mas alguém novo, uma mistura das duas. Estou dizendo que Maria merece ser tratada com respeito, assim como qualquer pessoa nesta sala. Teodoro riu, aquele tipo de riso condescendente que homens poderosos usam para diminuir mulheres. Minha querida, você claramente não entende como funcionam as coisas em casas de nosso nível. Ele fez uma pausa, olhando para meu vestido simples manchado de vinho. Empregados precisam de disciplina ou ficam acomodados. Pedro parecia extremamente desconfortável, mas continuava em silêncio, mexendo no guardanapo. Seu nível? Repeti, sentindo a raiva crescer. E qual seria esse nível exatamente? O nível de pessoas que tentam sabotar hospitais para comprar terrenos mais baratos? Ou o nível de quem humilha os outros para se sentir superior? A sala ficou em silêncio absoluto. Como ousa falar assim na nossa casa? Rosa levantou-se indignada. Pedro, você vai permitir que sua namoradinha professora nos insulte desse jeito? Pedro finalmente pareceu despertar. Mãe, ela está certa. Vocês estão sendo horríveis a noite toda. Mas era pouco. Tarde demais. Levantei-me também, tremendo de raiva. Sabe o que é irônico? Passei meses fugindo de um mundo de falsidade e privilégio, apenas para encontrar a mesma coisa aqui, só que com roupas mais baratas. Peguei minha bolsa. Estou indo embora. Foi então que Rosa soltou a frase fatal. Claro, fuja! É o que pessoas como você fazem quando enfrentam a realidade. Volte para seu apartamentinho e seu salário medíocre. Algo estalou dentro de mim. O último fio de autocontrole. A casa de vocês tem lugar para pousar helicóptero? Perguntei, minha voz estranhamente calma. Ou terei que chamar minha limusine? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Teodoro se arregalaram em reconhecimento. O rosto de Rosa empalideceu completamente e Pedro parecia ter levado um soco no estômago. Meu nome completo, continuei, enquanto retirava meus documentos da bolsa e os colocava sobre a mesa. É Luísa Helena Albuquerque Guimarães, única filha de Carlos Albuquerque e diretora executiva da Fundação Albuquerque. A revelação pairou no ar como uma bomba que acabara de explodir, destruindo tudo em seu raio de alcance. Inclusive, ou principalmente, o olhar de confiança nos olhos de Pedro. Saí da mansão com passos firmes, apesar de meu corpo inteiro tremer.
Não chamei helicóptero nem limusine, é claro, apesar de possuir ambos, mas a ironia da situação me atingiu com força. Eu, que tanto lutara para fugir do mundo de privilégios, acabara de usar esse mesmo privilégio como uma arma. O helicóptero e a limusine que mencionei não passavam de símbolos do abismo que agora se abria entre mim e Pedro. Pedi um Uber com dedos desajeitados, sentindo um aperto no peito que ameaçava me sufocar. Assim que entrei no carro e fechei a porta, as lágrimas que havia contido começaram a escorrer. Não era assim que deveria acontecer. Pedro deveria conhecer minha identidade em um momento especial, após eu estar segura do caráter de seus pais, não no meio de um desastre social regado a vinho tinto. O motorista me olhou pelo retrovisor, preocupado. Tudo bem, moça? Balancei a cabeça, incapaz de responder. Na manhã seguinte, meu pai ligou. Como sempre, seu timing era impecável para os momentos de fraqueza. Acabou a brincadeira, Luísa. Sua voz imperativa encheu a linha. Já sei onde você está. É hora de voltar para casa e assumir suas responsabilidades. Quando permaneci em silêncio, ele mudou de tática. Se o problema é aquele engenheiro Mesquita, posso resolver. Ofereço a ele um cargo internacional longe daqui, ou resolvemos os problemas financeiros da construtora deles. Senti uma fúria crescente. Mesmo agora, Carlos pensava que tudo podia ser comprado ou manipulado. Não é uma brincadeira, pai. Respondi finalmente. É minha vida. Desliguei antes que ele pudesse responder, e naquele momento tive uma ideia. Precisava visitar um lugar. O antigo ateliê de pintura no Leblon permanecia intocado desde minha partida. A camada de poeira sobre os pincéis e as telas inacabadas contava a história de uma Luísa que existira 8 meses atrás. Privilegiada, protegida, mas profundamente infeliz. Passei os dedos pelos tubos de tinta ressecados, pensando em como aquela Luísa sonhara ser livre. E agora? Tinha experimentado a liberdade apenas para descobrir que liberdade sem honestidade era outra forma de prisão. Na parede, encontrei um esboço antigo. Uma gaiola dourada com a porta aberta e um pássaro hesitante na soleira. Sutileza nunca foi meu forte. Murmurei para mim mesma, com um sorriso triste. Passei 2 dias em completo isolamento, ignorando ligações de Júlia, de Amanda e até mesmo verificando obsessivamente se Pedro havia tentado contato. Nada. Estava realmente acabado. Contemplei seriamente voltar à vida antiga, assumir a diretoria executiva, casar com algum Ricardo 2.0, ser a herdeira perfeita. Seria mais fácil, mais seguro. Talvez seja mais fácil ser quem todos esperam que eu seja, disse em voz alta para o apartamento vazio, como um ensaio para convencer a mim mesma. Foi quando meu telefone tocou. Não o seguro, mas o pessoal. Pedro. Fiquei olhando para a tela, incapaz de respirar. Após 3 toques que pareceram eternos, atendi. Alô? Ibirapuera, nascer do sol, disse ele, e desligou. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Pensei em todas as possibilidades. Pedro queria terminar pessoalmente, queria me perdoar, queria gritar comigo, queria apenas entender por quê. Vesti jeans, camiseta e tênis, as roupas mais honestas que tinha. Nada de disfarces, nada de pretensões. Cheguei ao parque quando o céu ainda estava escuro, pontilhado pelas últimas estrelas. Nosso banco habitual, perto do lago, estava vazio. Sentei-me, coração acelerado, observando as primeiras luzes do dia tingindo o horizonte de rosa e laranja. Então ouvi passos e ele estava lá, parecendo tão exausto quanto eu, com olheiras profundas e o cabelo despenteado. Ficamos em silêncio, apenas observando o sol nascer, como fizemos tantas vezes antes. Por quê? Foi tudo o que ele perguntou, sua voz rouca de emoção contida. Porque estava sufocando. Comecei, as palavras saindo como água de uma represa quebrada. Toda a minha vida fui a herdeira Albuquerque. Nunca soube se as pessoas gostavam de mim ou do meu sobrenome. Meu último namorado estava comigo apenas para conseguir um lugar no conselho. Pedro permaneceu em silêncio, olhando para o lago onde patos começavam a despertar. Então decidi descobrir quem seria sem todo aquele peso, sem expectativas, sem agendas ocultas. E aí conheci você,
que achava que eu era apenas uma professora de arte desastrada com um talento especial para queimar macarrão. E gostou de mim mesmo assim, sem saber que eu poderia comprar a fábrica de macarrão inteira se quisesse. Fiz uma pausa, tentando controlar as lágrimas. A ironia é que, ao tentar ser autêntica, criei a maior mentira de todas. Sempre soube que havia mais em você do que contava. Pedro finalmente falou, ainda sem me olhar. A forma como ficava tensa quando falávamos de dinheiro. Como evitava falar sobre sua família. Os conhecimentos que escapavam sobre arte ou negócios que não combinavam com sua história. Virou-se para mim, seus olhos marejados. Mas nunca imaginei isso. Você é filha do homem que meu pai odeia patologicamente. A mesma pessoa que está nos jornais como desaparecida. Ele soltou uma risada sem humor. E sabe o que é pior? Não me importo com você ser rica ou pobre. Me importo com você ter mentido por tanto tempo. Como posso saber que conheço a verdadeira Luísa? A conversa durou horas. Contei tudo. Sobre minha mãe, a nota que encontrei, a administração secreta da fundação, as descobertas sobre a construtora de seu pai. Ele me contou sobre a pressão de ser o herdeiro de uma empresa em declínio, sobre como Teodoro apostara tudo em projetos arriscados, sobre como trabalhava incansavelmente sem saber que estava em um barco furado. O que fazemos agora? Perguntei finalmente quando o sol já estava alto no céu. Pedro ficou em silêncio por um longo momento. E se recomeçarmos? Propôs ele, hesitante. Não como Mesquita e Albuquerque, não como herdeiros de nada, apenas como Pedro e Luísa, construindo algo nosso, baseado apenas em nossos talentos e valores. A proposta era tão assustadora quanto libertadora. Sem mentiras dessa vez, acrescentei, estendendo minha mão. Ele a segurou, selando nossa segunda chance.